Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri, eu atuo na ETI Olga Benário, na Rede Municipal de Ensino de Palmas. Estou aqui para trabalhar com vocês algumas aulas no componente curricular de língua portuguesa. O português que nós falamos em sala de aula. Aqui eu trouxe para estar comigo a Francisquinha. Ela veio para dar uma força e falar um pouquinho sobre a nossa disciplina e estar aqui com vocês durante algumas aulas. Eu sei que não está fácil. É muita coisa, muita dificuldade, são muitas coisas acontecendo. Estamos usando máscara, vou deixar a minha máscara um pouquinho enquanto isso, para gravar as aulas, mas lembre, não saia sem máscara, mantenha distanciamento social, fique a tempo. A nossa saúde é fundamental que nós estejamos preparados. Como eu falei, hoje nós estamos aqui para falar de português. Nós vamos brincar um pouquinho com os textos. Vamos falar sobre crônicas. Está aí na tela para vocês. Então, assim, tudo que nós falarmos aqui hoje vai estar na plataforma, tem todo o material, está tudo preparado para que vocês possam reforçar o estudo aqui de hoje. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crônica. O que é crônica? Pararam para pensar o que é crônica? Pensa direitinho. Já ouviram sobre o que é crônica? Então vamos, acompanhem comigo aí na tela alguns conceitos que eu coloquei para que vocês possam entender melhor. O que é crônica? Crônica é um pequeno texto. Ela apresenta uma linguagem bem simples para que todos possam entender. Não importa a idade, não importa o tamanho. É um texto curto, simples, de fatos que acontecem no dia a dia. E logo no início da narrativa, o texto apresenta todo o enredo. E na crônica, tanto faz o observador ser o personagem principal ou o próprio narrador. E na crônica costuma-se usar um pouquinho de humor. E como eu falei no início, são pequenas histórias narradas por uma pessoa ou um personagem contando um fato do cotidiano, de tudo aquilo que acontece no dia a dia e escolhe a crônica para ser uma forma mais interessante de contar uma história. E como eu já disse, o narrador, ele pode ser um observador. Quando tem alguém narrando a história, ou ele pode ser o próprio personagem, quando ele mesmo conta a história, certo? Então vamos pensar um pouquinho. Se crônica conta fatos do cotidiano de maneira de interesse para chamar a atenção, e ela transforma o quê? Situações do cotidiano em histórias, para que a gente possa fixar melhor o conteúdo, entender melhor o que significa. Para que vocês entendam melhor, nós vamos fazer uma leitura do texto A Bola de Futebol. Isso mesmo, o nome do texto é A Bola de Futebol, certo? Acompanhe comigo, o texto vai estar na tela. Eu vou deixar a bola um pouquinho para que nós possamos fazer a leitura, certo? Então vamos lá comigo. Preparados? Acompanhe na tela, onde vocês vão estar comigo fazendo a leitura, certo? A primeira vez que meu dono pôs no chão e me deu um pontapé, supus que havia cometido uma falta grave e que ele estava zangado comigo. Que bruto, pensei. Se isso é modo de ensinar, mas eu estava enganado. O que fazia o meu dono era brincar comigo, obrigava-me a correr e vinha atrás de mim para me alcançar. Certos dias, levava-me para o campo. Muitos meninos me esperavam ali, ansiosos para jogar comigo, correndo pela grama. Brincam de fazer-me entrar numa rede, como se eu fosse um peixe. Quando entro, eles gritam, gol! E me pegam e me acariciam. Aconteceu-me certa vez uma desgraça. Um amigo do meu dono pôs-me no meio do quintal e deu-me um pontapé. Por mais que eu fizesse, não pude evitar. Quebrei o vidro da janela, entrei na cozinha e caí na frigideira com azeite fervendo. A cozinheira gritou assustada, depois ficou furiosa, mas salvou-me da morte certa. Apesar de não ter tido culpa, passei muitos dias e muitas noites de castigo, num canto escuro, com baratas e camundongos por únicos companheiros. Este texto, vocês, é uma crônica jornalística, é um autor desconhecido, mas para quem quiser acessar, pode ser encontrado no site, tá bom? Logo abaixo tem o endereço certinho para que você possa acessar. Então, após a leitura, nós vamos fazer algumas questões para que você entenda o texto. O
que nós vamos fazer agora? Nós vamos interpretar o texto. Vou fazer algumas perguntas, vou dar um tempinho para vocês pensar para responder. Primeiro, olha só, nesse texto, a bola de futebol, quem é que está contando a história? O que vocês acham? É o personagem, a bola que conta a história, ou tem um narrador contando a história, por exemplo, o dono da bola? Pensaram? Está logo no início do texto. Se vocês prestaram atenção, vocês vão ver que o texto começa assim. A primeira vez que meu dono me deu um chute. Então, entenderam dessa vez? Então, quem é que está contando a história? Isso mesmo, o personagem principal que está contando a história, que é a bola. Agora, presta atenção nessa segunda questão. Quem chutou a bola? Quem chutou pela primeira vez fala no texto? Será que foi o dono da bola? Será que foi um amigo do menino? Quem que fala no texto? Vocês prestaram atenção na leitura? Também está bem no início, que fala, quando meu dono me chutou pela primeira vez, e aí? Pegou a resposta? Muito bem! Quem chutou a bola pela primeira vez foi o menino, o dono da bola. E que outras informações a gente poderia tirar desse texto? Lendo, entendendo, para isso a gente tem que prestar bastante atenção. Quando eu leio um texto, eu tenho que olhar ele pelo todo. Primeiro, qual é o título do texto? Qual é o nome dele? Isso, a bola de futebol. Quem é o personagem principal? Seria quem? Isso, o personagem principal é o próprio narrador, a bola de futebol. De que mais? Quais outros personagens que foram encontrados pela história? Tem o amigo do menino, tem o menino, tem a cozinheira que ficou zangada quando a bola caiu na frigideira. Então, são algumas informações que a gente pode estar tirando. Se perguntasse nesse texto que está na tela, onde eu posso encontrá-lo, onde eu posso acessar? Nesse caso, ele foi localizado no site na internet. Então, é só digitar o site certinho que aí você vai localizar. Entenderam bem sobre esse texto? Agora, para que vocês possam entender melhor, nós vamos fazer a leitura de uma outra crônica. E antes de chegar na leitura da crônica, vamos lembrar um pouquinho. Vocês viram que o texto A Bola de Futebol é um texto simples? Contou a história de um fato, de um ocorrido no campinho de futebol. Uma história bem rápida, linguajar simples e curtinho. Eu vou trazer para vocês agora um outro texto, também uma crônica com o nome A Dúvida. Antes de começar, a gente já tem que entender o texto. Dúvida. O que é dúvida? Pensou direitinho? Quando você fala, eu estou com dúvida, é quando você não tem certeza. É isso mesmo. Eu vou pegar o texto, nós vamos fazer a leitura junto, porque está na tela, onde vocês também vão poder acompanhar a leitura. Certo? Preparados? Posso começar? Vamos lá. Começando pelo título do texto, A Dúvida. Enquanto o avião perdia altitude, o cenário era de pânico absoluto. Ele ouvia gritos e preces ao seu redor. Alguns tentavam ligar o celular, desesperadamente. Provavelmente, uma tentativa de enviar uma última mensagem para familiares e amigos. Eu te amo, adeus, eu não deveria ter dito aquilo. Todas aquelas frases que passam pela cabeça quando se sabe que serão as últimas. Da mesma forma, ele estava angustiado. A mesma angústia que eu acompanhara desde o momento em que pegara o metrô, 3 horas atrás, rumo ao aeroporto. Antes que o avião se partisse em milhares de pedaços, sua angústia se resumia em uma única e persistente pergunta. Será que eu desliguei o ferro de passar? Esse é um texto, um Crônicas Pequenas, o autor é Juliano Martinez, disponível também no site Corrosiva, onde você vai encontrar diferentes textos também, crônicas pequenas para que você possa ler e saborear com a leitura. Como eu falei, a leitura somente em si não é tão importante. Você precisa compreender o que você está lendo. Vamos estudar um pouquinho também essa crônica? Como na primeira crônica, A Bola de Futebol, eu vou fazer algumas perguntas, vou deixar você pensando um pouquinho. Se você já tiver com material impresso, você vai responder e ver se você realmente acertou prestando atenção na leitura comigo. Combinado? Então vamos à primeira questão. Nessa crônica, quem está contando a história? Vocês acham que era o personagem que estava contando a história, o personagem principal? Ou era um observador, uma pessoa que estava ali observando todos os fatos e contando a história? Estão com dúvida?
Vamos voltar lá no início do texto, eu vou fazer a leitura e vocês vão tentar entender logo de início. Olha só, enquanto o avião perdia altitude, o cenário era de pânico absoluto. Ele ouvia gritos e preces ao seu redor. Quando no texto fala que ele ouvia gritos e preces ao seu redor, será que era ele que estava contando a história? Pensaram? Prestar atenção? Eu sei que vocês são espertos. Já deu para perceber que tinha um observador contando a história que era o narrador, certo? Então vamos à segunda perguntinha sobre esse texto. Qual era a preocupação dos passageiros no voo? Lá fala que no texto que eles começaram a fazer preces, começaram a ligar para as pessoas queridas, falando eu te amo, estou com saudade, falando essas coisas interessantes que se falam como se fosse a última palavra. Então, qual era a preocupação deles? Será que eles estavam preocupados em chegar no destino? Será que eles estavam angustiados, com medo de chegar atrasado em algum evento? Será que estava com medo do avião cair? Isso mesmo, eles estavam com medo que o avião caísse. E cair sem que eles despedissem das pessoas queridas porque estava fazendo uma viagem. Assim como o outro texto, que outras informações a gente pode tirar desse texto, dessa crônica? Isso. A gente pode começar lá pelo início. Se eu perguntar para você qual é o nome do texto, é um texto, uma pergunta bem fácil, porque o nome do texto está logo no início. Lá no início do texto fala, qual é o nome desse texto? Vamos ver? Isso, a dúvida. Quem é o autor desse texto? Você vai encontrar essa resposta no finalzinho do texto. Está lá bonitinho escrito, Crônicas Pequenas, autor Juliano Martinez. Se perguntássemos, ele estava sozinho no avião? Como que ele chegou até o aeroporto? Todas essas informações vocês vão encontrar aí no texto. Qual era a preocupação que ele estava na cabeça? Ele estava preocupado se ele havia desligado o ferro de passar. Se pergunta se ele havia desligado o ferro de passar, certamente, antes de embarcar, antes de sair, ele estava passando roupa, certo? Então, são perguntas que nós precisamos observar, ler, reler e acompanhar no texto. Então, vamos lembrar mais um pouquinho. O que é crônica? Lembraram? Pensaram direitinho? Se vocês pegarem numa caixinha de texto, como essa aqui, vocês vão fazer em casa, junto com a mamãe, junto com o papai, junto com os irmãozinhos, quem tiver irmãos. Vão fazer uma caixinha, vão colocar alguns textos, para que quando vocês lerem, pegar o texto, vocês vão conseguir identificar e vai começando a ler, vai falar, opa, isso aqui é uma crônica. Ou vocês vão pegar textos de outras aulas, conseguindo entender que em outras aulas você pode ter visto outros textos. Por exemplo, quando eu pego um livrinho de história, eu estou trabalhando um conto. Quando eu vou fazer um bolo, alguma coisa assim, o que eu trabalho? Eu trabalho uma receita, mas o importante é que todo e qualquer tipo de texto, quando você está lendo, quando você está escrevendo, ou mesmo ouvindo alguém ler para você, você precisa compreender algumas informações básicas no texto. Certo? Então, só voltando um pouquinho, crônicas são textos pequenos que contam histórias, fatos do cotidiano, de maneira simples, que o personagem principal pode ser o próprio narrador da história ou mesmo uma pessoa que está observando. Ele pode estar contando a história, certo? Então, resumindo a nossa aula de hoje. Para finalizar, nós vamos resumir o seguinte, eu vou deixar com vocês algumas palavras que vocês vão entender, que vai ficar bem clarinho o que é a crônica, certo? Então, resumindo, o que é a crônica? É um pequeno texto que utiliza a linguagem simples, mistura com a literatura e o jornalismo e também apresenta a característica forte de ironia. Às vezes, o autor do texto, ele usa um pouquinho de humor para ficar um texto mais engraçado, ficar mais interessante toda a história. Certo? Então, a nossa aulinha de hoje está chegando ao fim. Espero que vocês estejam bem. Não esqueça que, mesmo assistindo a aula, vocês precisam acessar a plataforma, fazer as atividades, tirar as dúvidas. Qualquer dúvida, procure a escola que você estuda, procure a tua professora que vai estar tirando a dúvida. E eu sei que os professores de vocês vão estar disponíveis para dar um auxílio que vocês precisam nesse momento. Um abraço carinhoso, fique com Deus, não só o meu abraço, mas também um abraço da Francisquinha, que vocês possam
ter dias abençoados e que tudo isso vai passar e logo, logo vocês vão poder estar de volta com os amigos, nos passeios e principalmente na escola, junto com seus colegas, com a professora. Um beijo, professora Fran.